Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com você acerca do minimalismo, que é um hábito, que é uma filosofia que ajuda as pessoas a sair fora do endividamento, tá bom? Então o que é o minimalismo? É você viver dentro do mínimo, sempre abaixo dos seus ganhos. Tem gente que se torna um acumulador. Ele fica comprando demais, tem vício de ficar comprando. Ele tem muitas coisas na sua casa que não tem necessidade. Então, a filosofia do minimalismo é a gente viver com o mínimo, só com aquilo que é necessário e ser satisfeito e contente com isso. Então, se você vive com o mínimo, você automaticamente vai ter menos gastos. Eu quero ler um versículo para você que está aqui no livro de Hebreus 13:5, que fala assim, ó: sejam contentes com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então o texto está falando aqui para a gente ser contente com aquilo que a gente tem. E que Deus, ele fez essa promessa que ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Então a gente tem que confiar em Deus. E há também um provérbio que diz o seguinte, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primícia, e o Senhor também ele vai te honrar e ele vai deixar o seu celeiro farto. Então, quando você honra a Deus, quando você honra com os bens, os seus bens e com as primícias dos seus bens, que é a melhor parte, você dá a Deus, você entrega a Deus, você está honrando a Deus. Por isso que o texto primeiro que eu li de Hebreus fala que Deus, ele não te deixará e ele não te abandonará. Por quê? Porque você está honrando a Deus. Então aqui já segue um princípio espiritual para você ter uma vida próspera. É você honrar a Deus com todos os seus bens e com a sua primícia da sua renda, tá bom? E aí Deus vai te abençoar e ele vai deixar farto o seu celeiro. E não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água, as vestes. Deus estará cuidando de você. Eu quero falar sobre 3 princípios aqui, 3 hábitos importantes para você ter uma vida financeira boa, dentro dessa ideia do minimalismo. O primeiro é você viver sempre um degrau abaixo do seu padrão. O que isso quer dizer? Sempre gaste menos do que você ganha. Viva um degrau abaixo do seu padrão de vida. Tem gente que comete o erro de ficar vivendo um degrau acima, 2 degraus acima, 3 degraus acima. Ou seja, a pessoa sempre está gastando mais do que ganha. E provavelmente por quê? Porque ela está ferindo esse princípio do minimalismo. Ele sempre quer ficar comprando demais, ostentando demais, vivendo um padrão que não é o padrão dele, e por isso ele sempre vive atolado em dívida, dívida de cartão de crédito. Falando em cartão de crédito, tá aqui o perigoso. Gente, ó, lembre-se disso, ó, corte ele da sua vida. Isso aqui é algo que deixa a pessoa super endividada, que faz a pessoa ficar na pobreza, que faz a pessoa ficar comprando sem necessidade e ela sai do minimalismo e entra no endividamento. Então corta isso aqui, pelo amor de Deus, da sua vida, tá bom? Olha, pessoal, então o primeiro princípio é: viva um degrau abaixo do seu padrão financeiro. Sempre gaste menos do que você ganha, tá bom? Esse é o primeiro princípio, o primeiro hábito para você viver bem. Claro que antes disso, como eu falei aqui no início do vídeo, honre a Deus com todos os teus bens e as primícias da tua renda, tá? O segundo princípio aqui, ensinamento de hoje, é: aprenda a dizer não. Tem muita gente que está endividada, por quê? Porque ela só fala sim para tudo, vai falando sim para tudo. Aí, eu tô com vontade de comer isso, aí sim. E outra coisa, deixa eu falar uma observação aqui. O principal que nós temos que ter o controle é com nós mesmos. Nós temos que deixar desse vitimismo e dessa mania de querer acusar, colocar a culpa nas outras pessoas. A culpa não é do seu cônjuge, a culpa não é dos seus pais, a culpa não é do sistema. Nós temos que olhar para o espelho e assumir a nossa responsabilidade. Então, está no meu controle? Ótimo.
Então está no meu controle, então é responsabilidade minha. Cabe a mim eu ser firme e dizer não. E falando sobre a importância de dizer não, Jesus ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, olha, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então é importante a gente ser firme no não. Porque muitos problemas vêm através do sim. Você começa a dizer sim passando cartão de crédito. Você começa a dizer o sim fazendo empréstimo. Você começa a dizer o sim emprestando dinheiro que não deveria emprestar. Você começa a dizer sim fazendo várias compras que não tinha necessidade de você fazer. E por conta do sim, de você não ter firmeza, de você não saber dizer não, você acaba entrando no endividamento e criando outros problemas. Então aprenda a dizer não, seja firme no não. Olha só o que diz aqui essa frase. Toda vez que você diz sim para algo desnecessário, você está dizendo um não para a sua liberdade financeira. Toda vez que você diz um sim para algo desnecessário, você está dizendo um não para a sua liberdade financeira. Você está dizendo um não para o seu propósito de vida. Você está dizendo um não para o teu sonho principal. Então aprenda a dizer não para as distrações, para as arapucas e aprenda a dizer sim naquilo que está alinhado com os princípios que vai te fazer prosperar, tá? E terceiro aqui para a gente finalizar esse vídeo de hoje é aqui, ó. Aprenda a deixar de ser um agradador. Muitas vezes as pessoas entram em endividamento porque ela quer agradar todo mundo. Deixa eu já abrir a sua visão. Você não vai agradar todo mundo. Eu cometi muito esse erro. Eu ficava querendo agradar todo mundo e só falava sim para todos. Mas mesmo assim, depois eu não conseguia agradar todos e eu ainda ficava com dívida. Então, olha só, eu quero com isso aqui, sobre esse tópico de você deixar de ser um agradador, te trazer aqui um alerta. Não, cuidado com esse negócio de ficar emprestando dinheiro para as pessoas, sendo fiador das pessoas, prometendo para as pessoas. Porque olha só o que diz aqui, Provérbios 6, versículo 1 e 2. Filhinhos, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se destes a tua palavra ao estranho, né, prometendo com as tuas palavras ao estranho, estarás enredado. Enredado é preso, é como se você estivesse numa rede presa. Não tem um peixe que fica preso na rede ali? É como se você ficasse preso quando você promete. Olha só, pelas suas próprias palavras, pela tua própria boca, estarás preso pelas palavras da tua boca. Provérbios 6, versículo 1 e 2. Então, cuidado, se controle, não saia aí dando com a língua nos dentes, prometendo. Tem uma frase que fala assim, não deva a rico e não prometa a pobre, porque ambos irão te cobrar. Rico faz questão de 1 centavo e pobre, se você prometer para ele, ele vai querer que você cumpra a sua palavra, porque aquilo que você prometeu para ele é importante para ele, porque ele não tem condições de comprar. Então, é uma frase legal essa também, né? Olha só aqui, Provérbios 11, 15, fala assim, quem serve de fiador, olha só aqui, certamente sofrerá. É certo que vai sofrer quem fica como fiador de alguém. Olha, e sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, ou seja, quem se nega a ser um fiador de alguém, estará seguro. Então é bíblico. Certa vez, uma pessoa próxima de mim, ela iria casar. E o que aconteceu? Próximo, faltando um mês de casar, eles foram procurar um aluguel e a noiva dele queria um lugar melhor, um lugar mais chique, e lá nesse estabelecimento tinha que ter fiador. Então ele chegou até mim pedindo para eu ser fiador dele. Eu já sabendo desse versículo, eu falei, olha, eu não posso. Eu fui firme. Aqui fala que quando você deixa de ser fiador, você estará seguro. Mas se você for fiador, você certamente sofrerá. E aí eu fui firme no não, o outro princípio que eu acabei de falar antes, né? Eu falei o não, falei, olha, eu não posso. Eu seguindo a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei seguro, tranquilo, e eles terminaram o noivado. Não chegaram a casar. Poucos dias depois terminaram o noivado. Agora eu falo para vocês, e se eu tivesse sido fiador, com um contrato de 12 meses de aluguel, eu, como fiador, teria que pagar todo aquele contrato. E tem outra frase que fala assim, quem empresta dinheiro para alguém, para um amigo, você perde o dinheiro e perde o amigo.
Então, eu teria que ter pagado um valor altíssimo, milhares de dinheiro ali para aquele dono daquele estabelecimento. Ia ficar uma situação chata, eu com aquele casal, e iria me prejudicar, porque aqui fala que quem é fiador vai sofrer, mas se você deixar de ser fiador, você estará seguro. Então pega o testemunho que eu tô te falando aqui, tá bom? E pra gente concluir e finalizar, pessoal, eu quero voltar ao que eu falei no início. Provérbios 3, versículo 9 e 10. O princípio de tudo para você ter paz, felicidade e prosperidade, e muito dinheiro e riqueza e abundância, vida e vida em abundância, é você honrar a Deus. Então esse provérbio fala: honra a Deus com toda a tua renda e a primícia dos teus bens, da tua renda, do teu dinheiro. Quando você honra a Deus, o que vai acontecer? Deus, então, ele vai te abençoar e se encherão fartamente os teus celeiros. Então, o princípio aqui maior e mais importante é você honrar a Deus com a sua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Comente aqui nesse vídeo para a gente interagir. Curta, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.